Uma pesquisa divulgada também sobre como a população, de uma forma geral, sentiu e percebeu o desfile da Acadêmicos de Niterói com relação ao tema, né? Ao presidente Lula, a história dele. E os resultados, você tem eles aí? Olha, não é muito bom para o Lula, não depende do ponto de vista, né? E positivo para a oposição é a pesquisa Real Time Data. 1.200 entrevistados nos dias 18 e 19 desse mês de fevereiro, ou seja, tá quentinha, acabou de sair do forno, na quarta e também na quinta-feira de carnaval, com 1.200 pessoas entre homens e mulheres. Vamos lá ao resultado dessa pesquisa. Uma das questões, uma das perguntas era a seguinte: qual foi a principal emoção que você, entrevistado, sentiu durante o desfile da Acadêmicos de Niterói? O que ela despertou em você? 47% disseram indiferença. 30% afirmaram que sentiram raiva. E 23% apontaram que sentiram admiração ao ver Acadêmicos de Niterói passando pela Sapucaí, contando a história de Luiz Inácio Lula da Silva. E aí aquela pergunta que tem gerado muitas ações, muitos movimentos sendo protocolados no Poder Judiciário de propaganda eleitoral antecipada, que é a seguinte: você acha, entrevistado, que foi propaganda eleitoral antecipada ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva? Disseram que sim, 62%. Acharam que não, 38%. Aí o resultado dessa pesquisa que acabou de sair do forno, analisando especificamente um enredo que falava do presidente Lula, que acabou caindo para a segunda divisão do Carnaval do Rio de Janeiro. Mas no ano que vem tem mais por conta dessa União de Maricá, viu, meu caro Fernando? Pois então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Acabou que o senso comum, de acordo com essa pesquisa, acabou sendo também o senso dos jurados, né? A justiça continua sendo o senso comum. Impressionante. Ô, Viga, muito obrigado pelas informações. Boa sexta-feira de finalzinho de carnaval para você aí. Bom trabalho no Rio de Janeiro. Valeu. Então, eu queria falar aqui com vocês rapidamente. Engraçado, né? Senso comum da pesquisa, os jurados também, né? Acharam isso, né? A escola foi rebaixada. Eu acho que os jurados acharam sim, até ficou, na verdade, em cima deles essa responsabilidade de alguma maneira, porque se porventura, né? Eu acho que não sei se teria os quesitos para chegar ali aos finais, ou aos finalistas. Mas se ficasse nos primeiros, eles iam criticar dizendo que os jurados estavam mancomunados com o presidente, enfim. Lembrando que, né, que obviamente se mostra um preceito eleitoral, inevitavelmente, né, porque o nome dele subiu nas trends, enfim. Só que conta uma narrativa, né, não sei se ali teve a participação do presidente, por exemplo, colocando o ex-presidente de palhaço, né, fazendo um cunho ali de... até foram feitos pedidos para rechaçar. Então, Cutucou, né? eu acho que ali houve uma narrativa, né, de um lado, obviamente contado por aquele que tem uma admiração no atual presidente, né? E essa pesquisa demonstra, então, que, na sua maioria, as pessoas desaprovaram essa narrativa contada, né, pela escola de samba, tanto é que, não só por isso, mas também em razão disso, ela foi rebaixada. Sim, né? a pesquisa coincidiu com a enquete que a gente fez aqui, né, Fernando, semana passada. Foi também. O pessoal realmente confirmou aquilo que a nossa audiência também tinha apontado, que é uma propaganda, sim, antecipada, né? Obviamente quem vai julgar em termos de justiça é o TSE. A ministra Carmen Lúcia sabiamente deixou em aberto, falou: não estamos encerrando o caso, então a gente vai seguir acompanhando. Agora, vale dizer, é um sinal também muito forte ela ser rebaixada, né? Eu acho que isso... Porque eu acho assim, se os jurados fossem julgar politicamente, ela não teria ficado nem no top, mas também não teria sido rebaixada, que é para evitar esse tipo de comentário. Eu acho que diz muito que... Gente, será que a gente quer esses temas de políticos e não de política no carnaval? Será que vale a pena você começar a homenagear amanhã alguém de direita ou de esquerda? Será que você não tira o foco da beleza artística, da cultura e da história, que essas sim, né, muitas vezes são os temas de carnaval? E eu acho que a grande questão também não é nem avaliar o quanto o critério de elaboração política, né, sobre o desfile foi determinante ou não para o rebaixamento da escola, mas de ver que realmente foi algo que surgiu como uma possível
possível homenagem da escola à figura do presidente, e é um tiro que acabou saindo pela culatra, né? Porque significou essa adesão total, né, da opinião pública em relação ao fato de que essa apresentação se refletiu muito mais, ainda que o TSE vai fazer o julgamento, como o Matheus comentou, como um instrumento de propaganda política, de exaltação de uma determinada figura. E é interessante porque há muitos anos atrás, quando uma outra escola de samba fez uma apresentação que homenageava, na época, os governadores Geraldo Alckmin e o prefeito José Serra, vários setores do Partido dos Trabalhadores foram contrários a essa apresentação. 2006. Em 2006, exatamente. Então eu acho que 2 pesos e 32 medidas. Exato, então eu acho que Pau isso... que bate Chico não bate em francês. E é isso, né? Acho que no final das contas ficou evidente que essa homenagem acabou sendo um desgaste, né? Como a gente comentou no programa ontem também, para essa articulação do governo que já tem alguns problemas de popularidade. Mas meus colegas de trabalho, nas redes sociais tem repercutido também uma homenagem, suposta homenagem, entre aspas, que o presidente Jair Bolsonaro, durante a campanha, teria recebido na festa do peão boiadeiro de Barretos, quando 30 mil pessoas o aplaudiram, vaiaram o candidato Lula, e aí existe também essa preposição dessa questão. Sem recurso público, né? Também, né? Mas sem recurso a festa público de Barretos tem recurso público. Não, mas não era uma Eu li homenagem esse pro processo Bolsonaro. para falar do caso Lula. É uma comparação que vale esclarecer. O PDT chegou a entrar com uma ação, colocando como propaganda antecipada, pedindo até para tirar as transmissões no YouTube que havia ali acontecido. E a decisão foi integralmente contrária. Por quê? Porque ele foi e fez uma fala. Então, talvez o equivalente aqui seja, vamos supor que estamos numa final de Copa do Mundo e o presidente do Brasil faz uma fala, alguns vão aplaudir, outros vão vaiar. E ali tinha esse caráter diferente, mas a população começou a gritar mito, 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 só que não foi uma decisão executiva para um evento político. Não foi da organização. Não havia uma homenagem ao Bolsonaro. Aqui, o mesmo se aplica ao carnaval. A festa de Barretos é o carnaval. Agora, o que acontece é que uma escola decidiu fazer dentro desse evento um momento focado apenas no presidente, em um momento em que ele se declara como pré-candidato à reeleição e pegando aspectos de proposta que no futuro vão ser utilizadas na campanha e já são utilizadas por ele. Mas é bom esclarecer, teve essa crítica, até teve uma medida do PDT em relação a isso, mas acaba sendo bastante diferente. É que vale dizer que é muito comum o político no interior, ele vai na abertura do rodeio, né? O deputado vai, o prefeito vai. Eu já vi esse vídeo e foi esse o contexto. Ele marcou presença, né? E ao marcar presença, teve gente que gostou, teve gente que foi contra, só que a maioria gostou e aí virou alvo. É diferente de um projeto desenhado. Faltavam 30 dias para a eleição e por isso esse caso foi resgatado ali, que bom que tenha sido debate, né? Porque aí já esgotou e falou, não, naquele caso não configurou. Sabe que não esgotou ainda? O carnaval. O carnaval não. Esse ainda leva tempo. Tem, gente. Tem o carnaval fervendo. É para acabar com o piqui do Goiás, Jess. É mesmo. Olha o que eu recebi aqui. Agora sim. Eu recebi aqui. Chegou para mim aqui o abadá da Panfolia, né? O bloco Borbulhas de Amor, que desfila neste sábado, também conhecido como amanhã, aqui em São Paulo, na Rua dos Pinheiros, ao meio-dia. Esse abadá, eu vou usar o modelo justinho, né? Justinho. Esse abadá vai ficar comigo assim, Deus é justo, mas esse abadá... Mas eu vou usar. A vácuo. E a folia está marcada para esse dia 21, a partir do meio-dia, na Rua dos Pinheiros, ao meio-dia. Vai ter que postar, hein, Fernando? Gente, esse não é o meu, não. Esse é o da Jess. Esse é o da Jess. O dele vai estar personalizado. O da Helena, esse é o da Ellen Manager. Vai vir pendurado. Do Fernando Souzástico. Aqui, ó. Então tá, Borbulhas de Amor, o bloco sai amanhã ao meio-dia, festança, muito bacana, com a trilha sonora das novelas que marcaram época. Então, tô convidando você, todo mundo por lá, espero vocês lá, todo mundo. Break para nossa rede de rádios em todo o Brasil.